Boa tarde a todos, meus amigos queridos. Agradeço a presença mais uma vez aqui para estudar essa doutrina maravilhosa entre amigos encarnados, os amigos desencarnados também que vêm para estudar conosco, e que possamos ter uma tarde de estudo de muita paz, de muita harmonia na sala, e que tudo que aprendemos hoje aqui com a nossa amiga Rô, que ela vai passar para a gente possa fazer uso depois, em nosso dia a dia. Então, que prestemos atenção no estudo, para que possamos sair daqui hoje mais esclarecidos. Então, peço que Jesus, a espiritualidade amiga, Dr. Bezerra de Menezes, auxilie a nossa amiga Rô no estudo de hoje, que o tema será uma realeza terrena. E sendo assim, convido a nossa amiga Verônica para fazer a nossa prece inicial. Pacífica, obrigada. Boa tarde, som ok? Som ok? Ok. Verônica, acho que caiu o seu mic, por favor, levante a mãozinha de novo. Verônica, isso, vamos lá, passando. Verônica caiu, mas não tem probleminha não. Vamos então todos elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre amado tão querido, agradecer por mais esse momento, e sendo assim vamos iniciar esse estudo com a linda oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, agora chamo a nossa amiga Rô para iniciar nosso estudo. Rô, levanta a mãozinha, por favor. Então, bom estudo a todos, com muita paz e muito amor. Passando, Rô. Boa tarde para os que estão chegando. Uma ótima quinta-feira. Só gostaria que confirmasse para mim se vocês estão conseguindo me ouvir bem na sala, se a música está mais alta que a minha voz, ou está bem no ponto. Som bom? Obrigada. Bom, hoje eu quero convidar todos aqui na sala para que a gente pudesse começar essa tarde fazendo uma faxina. Quem estiver na sua casa, no seu escritório, aonde estiver, aqueles que realmente gostaria de limpar, recomeçar essa quinta-feira, faxinando, eliminando tudo aquilo que não quer mais. E eu dedico
a todos aqui na sala. É isso aí, né, Dulce? Há uma mensagem que eu escolhi, que se chama A Faxina. Estávamos precisando fazer uma faxina no nosso íntimo. Jogar alguns pensamentos indesejáveis fora. Lavar alguns tesouros que andavam meio que enferrujados. Tirei do fundo das gavetas lembranças que não uso e não quero mais. Joguei fora alguns sonhos, algumas ilusões, papéis de presentes que nunca usei, sorrisos que nunca darei. Joguei fora a raiva e o rancor das flores murchas que estavam dentro de um livro que não li. Olhei para meus sorrisos futuros e minhas alegrias pretendidas e as coloquei num cantinho bem arrumadinhas. Fiquei sem paciência. Tirei tudo de dentro do armário e fui jogando no chão. Paixões escondidas, desejos reprimidos, palavras horríveis que nunca queria ter dito, mágoas de um amigo, lembranças de um dia triste, mas lá também havia outras coisas e belas. Um passarinho cantando na minha janela, aquela lua cor de prata e pôr do sol. Fui me encantando e me distraindo, olhando para cada uma daquelas lembranças. Sentei no chão para poder fazer minhas escolhas. Joguei direto no saco de lixo os restos de um amor que me magoou. Peguei as palavras de raiva e de dor que estavam na prateleira de cima, pois quase não as uso, e também joguei fora no mesmo instante. Outras coisas que ainda se magoam, coloquei num canto para depois ver o que farei com elas. Se a esqueço lá, mesmo, ou se mando para o lixão. Aí, fui naquele cantinho, naquela gaveta que a gente guarda tudo o que é mais importante. O amor, a alegria, os sorrisos, uns dedinhos de fé, para os momentos que mais precisamos. Como foi bom relembrar tudo aquilo. Escolhi com carinho o amor encontrado, dobrei direitinho os desejos, coloquei perfume na esperança, passei um paninho nas prateleiras das minhas metas, deixei as amostras para não perdê-las de vista, coloquei as prateleiras de baixo, algumas lembranças da infância na gaveta de cima e da minha juventude, e pendurado bem à minha frente coloquei a minha capacidade de amar e de recomeçar. Então, hoje vamos fazer essa faxina mental e vamos recomeçar estudando uma realeza terrena. Hoje nós vamos entender o que seria essa realeza. Esquecemos de fazer essas faxinas de vez em quando, né? Nos nossos armários, que é lá na nossa mente. Esquecemos de colocar fora tudo aquilo que não precisamos mais. Mas hoje vamos aprender a dar mais importância ao nosso lado espiritual. Vamos juntos aqui nessa tarde buscar, junto ao nosso Deus, aos amigos espirituais, a força que precisamos para que cada um de nós tenha a capacidade, a sensibilidade de poder eliminar aquilo que não precisamos mais. Dar valor com as pequenas coisas, respeitar a natureza, respeitar o nosso próximo, amar
entender e compreender o que seria essa realeza terrena. Então, nosso Evangelho, nosso livro, que eu digo nosso livro de cabeceira, aquele que nos mostra realmente tudo o que precisamos mudar, conquistar, trabalhar a sua reforma íntima, trabalhar com as suas novas conquistas. Então, nosso Evangelho, capítulo 2, item 8, nos diz: quem melhor do que eu poderia compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. Pelo orgulho me perdi na terra. Quem compreenderia a insignificância dos reinos da terra, se eu não compreendi? O que levei comigo de minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E para tornar a lição mais terrível, a minha realeza nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e como tal eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação eu senti quando, em vez de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu julgava serem insignificantes e que eu havia desprezado por não terem sangue nobre. Foi então que compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que procuramos obter com tanta velocidade na terra. Para se conseguir um lugar no reino de Deus, é preciso ter desapego, humildade, praticar a caridade de forma cristã e ser bondoso para com todos aqui. Não nos perguntam quem fomos, que posição ocupamos, mas perguntam sobre o bem que fizemos aos outros e sobre as lágrimas que ajudamos a enxugar. Jesus, o Senhor, disse que o reino não é a terra, pois é preciso lutar para alcançar o céu, e pelas escadas do trono não nos aproximamos dele. São os caminhos difíceis da vida que nos conduzem ao seu reino. Sendo assim, procurem o caminho nas dificuldades do dia a dia e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Entretanto, aqui não há mais ilusões. Logo eles percebem que não se apoderaram de nada. E pior, que desprezam os bens sólidos e duráveis, os únicos que seriam úteis no mundo espiritual, os únicos que lhes dariam o lugar melhor dentro da espiritualidade. Tenho piedade dos que não conseguem entrar no reino dos céus, e os ajudem com suas preces, pois a prece aproxima o homem de Deus e é o traço de união entre o céu e a terra. Será que a gente consegue, hoje, aqui, parar um pouquinho e saber entender, buscar, através dessa leitura, o que realmente seria essa realeza terrena? Será que a gente ainda dá prioridade a grandes poderes, a bens materiais, a uma posição social? Será que para nós ainda é mais importante o poder do que entender e compreender
que o que nós vamos levar daqui dessa terra quando partirmos é o nosso crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual seria a mudança nossa interior, a nossa reforma íntima sobre os nossos atos, todos aqueles que deixamos para trás em uma vida que, por algum motivo, seja ele pelo orgulho, pela vaidade, pelos medos, pela ganância, nós não conseguimos cumprir. E o nosso Balk colocou a eterna diferença entre o ter e o ser. E esse ter, hoje, muitas pessoas dão como prioridade e esquecem de colocar o ser. O ser seria a sua mudança, o seu crescimento, o conquistar. O que seria esse conquistar? É conhecer a si mesmo, as suas imperfeições, né? E nós, muitas vezes, esquecemos de colocar em prática a nossa reforma íntima. Eu tinha aqui, eu separei, né? Eu separei algo aqui que é do nosso livro, que algum tempo atrás a gente estudou ele aqui na sala Unidos, que se chama Reforma Íntima de Sem Martírio. E tem um capítulo que fala, né, o diálogo sobre ilusão. E eu deixei aqui uma partezinha para que eu pudesse colocar aqui na sala e a gente depois entrar com as perguntas e as respostas. Eu faço uma pergunta. Nós que somos conhecedores já da doutrina, muitas vezes falamos que somos espíritas. Nós temos ilusões ainda? O que seria ilusão para nós hoje? O que seria a ilusão? Não seria aquilo que pensamos, mas que não corresponde à realidade? São percepções que nos distanciam da verdade? Existem em relação a muitas questões da vida, tais como metas, cultura, comportamento, pessoas, fatos. A pior das ilusões é que temos em relação a nós a autoilusão. E eu perguntei, nós conhecedores da doutrina, muitas vezes dizemos, eu sou espírita. Nós temos ilusões? E o que o nosso Reforma Íntima, esse livro, nos diz? Responderei com clareza à fraternidade. Sim, muitas ilusões. O iludido, quando ambicioso, atinge sem perceber as raias da usura. Quando o dominador, chega aos cumes da manipulação. Quando o vaidoso, guinda-se aos pântanos da supremacia pessoal. Quando o cruel, atola-se ao lamaçal do crime. Quando o astuto, atira-se às vivências da intransigência. Quando presunçoso, escala os cumes da arrogância. E mesmo quando esclarecido espiritualmente, lança-se aos píncaros do exclusivismo, ostentando qualidades que muitas vezes são adornos frágeis com os quais esnobam superioridade que supõem possuir. Mas o que a Rô quis dizer com isso? Às vezes a gente lê algo e diz assim, mas eu não tenho nada disso. Eu não me incluo nesse texto aí. Mas eu quis mostrar aqui hoje na sala para nós que nós ainda somos tão imperfeitos, né?
com outros vícios. E nós conhecemos eles. Conhecemos essas dificuldades. Nós damos ainda importância para outras coisas. Nos esforçamos na doutrina, sim. Buscamos o conhecimento, buscamos o entendimento. Mas será que a gente está conseguindo colocar em prática tudo aquilo que estudamos, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que levamos ao nosso próximo, seja em palestra, seja em estudo? A crença, essa crença que cada um de nós busca na doutrina, essa crença, essa transformação, essa mudança, ela está programada para uma vida futura. Às vezes não é nessa existência que nós vamos ter por completo. Então essa vida futura, ela consinta-nos a lutar com fé diante das tribulações e vicissitudes da vida terrena, consolando-nos e nos dando a certeza de que devemos ter paciência e serenidade, pois essas dificuldades, como passam de incidentes passageiros comparados à grandeza e à eternidade da nossa vida espiritual. Mas para que a gente possa ter esse desprendimento, nós temos que entender e compreender que esse bem material, essa posse, esse poder que muitas pessoas ainda colocam como prioridade, né, humilhando, explorando o ser humano, né? Isso eles não vão utilizar quando eles desencarnarem. Na espiritualidade não vai ser útil a posse, a grandeza, bens materiais. Tudo isso, né, vai nos servir somente como se fosse o teu currículo, para que lá em cima, na hora da gente ter que prestar conta, no teu currículo vai constar essas nossas atitudes, vamos dizer assim, as nossas preferências. E esquecemos de colocar como prioridade a nossa melhora. E eu pergunto aqui para nós, aqui hoje na sala, por que é importante para nós ter hoje aqui uma ideia clara e precisa a respeito a essa vida futura, para que a gente possa, quando retornar à pátria mãe, a gente possa ter um desprendimento total. O que a gente precisa esclarecer ainda aqui na Terra? Para nós ainda entra como a resignação, a aceitação das vicissitudes e tribulações da vida terrena. Todas as dificuldades, elas são necessárias aqui hoje para nós. Se hoje a gente vem com o poder de comandar uma equipe, se hoje eu venho como uma empresária, eu tenho que saber distinguir que o que eu me propus ajudar, dar emprego, não quer dizer que eu tenho que explorar o meu próximo. Eu tenho que saber usar deste bem maior, que seria os bens materiais, em benefício do meu irmão. É como sempre eu digo aqui na sala: te ajuda que eu te ajudarei. Eu te ensino a pescar, mas eu não te darei o peixe. Então, quando nós temos esse poder nas mãos de comandar uma equipe, nós temos que ter uma sensibilidade, né, grande, de ter a humildade
e não usar do poder, da ganância, para explorar e humilhar as pessoas. O que acontece com as pessoas que se concentram todos os seus esforços e pensamentos na vida terrena? O que acontece com essas pessoas? Fazem de tudo para conseguir os únicos bens que lhes parecem reais, que são os bens materiais, e se sentem diminuídas, sofrendo verdadeiras torturas quando se veem privadas dos valores e bens terrenos de que eram detentores. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. A importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa à fé na vida futura. Isso quer dizer que tem pessoas que não acreditam que exista uma vida após a morte. Então elas acham que para elas hoje aqui o poder, a ganância, a soberba, a vaidade é tudo para elas. E é muito triste quando a gente se depara com pessoas assim. É muito triste quando a gente convive com pessoas que colocam o bem material como prioridade. E é muito mais triste ainda quando nós nos deparamos com pessoas que é conhecedora da doutrina e não abre mão do bem material. Usa desse bem material para poder estar na evidência. São pessoas que ainda trazem lá no seu subconsciente ainda a vaidade, o apego, a luxúria. Não consegue dividir com o seu próximo a simplicidade, os apegos, Então, quando damos mostra de nosso apego aos bens e valores terrenos, quando nos atormentamos facilmente diante dos incidentes da nossa vida presente, tais como uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que sejamos vítima, o orgulho ou a vaidade ferido por uma circunstância qualquer. E isso acontece muito hoje, no dia a dia, com pessoas que têm que começar da estaca zero, Talvez porque numa existência ela teve tudo e não soube dar valor e não soube respeitar aquilo que tinha, não soube usar de uma boa forma, e hoje ela veio numa situação diminuída, vamos dizer assim, de começar da estaca zero. E essas pessoas geralmente elas sempre se sentem perseguidas, São pessoas que se sentem julgadas, discriminadas. Então essas pessoas, muitas vezes, elas não querem começar do zero. E são colocadas justamente ao lado daquelas que têm um poder maior do que elas. E talvez ali seria uma grande oportunidade de um ajudar ao outro. Mas nem todos conseguem ver dessa forma. Se sentem excluídos, se sentem ousados, Então a simplicidade no coração das pessoas ainda falta muito. Há um tempo atrás, eu já contei aqui na sala que quando eu trabalhei num banco e tinha uma determinada pessoa que ele tinha um cargo elevado e ele nunca nos cumprimentava, nunca quando nós chegávamos no banco. E sempre eu chegava e cumprimentava aquela pessoa, dava bom dia. E aquela equipe que chegava comigo, que nós éramos os primeiros a chegar de manhã, eles nunca cumprimentavam. Eu não vou cumprimentar essa pessoa. Essa pessoa nunca nos cumprimenta. Tu tá perdendo teu tempo, Rô. E eu sempre tive uma meta comigo, eu nunca desisto fácil das coisas.
Eu sempre persevero muito naquilo que, se eu traço uma meta, seja ela curta, médio, longo prazo, eu vou até o fim. Desde que eu li um livro um tempo atrás que explicava que tudo que a gente começa, a gente tem que ir até o fim, né? E todas as pessoas que não conseguem ir até o fim, né, são pessoas que nunca conseguem realizar os seus sonhos, não conseguem saber como que seria se tivesse ido até o fim. Então a gente nunca vai ter uma história para contar, né? Se tu não vai até o fim daquilo que tu começa, como que tu vai contar aquela história? Como que tu vai contar como que aconteceu e como foi? Então essa pessoa, ela nunca cumprimentava. Então a gente também tem que ter cuidado para que nessas ocasiões a gente não se deixe ser induzido pelos outros, porque nem sempre o que é bom para mim pode ser bom para eles, ou vice-versa. Então eu perseverei, não foi um mês, meio ano, um ano, foram mais de ano dando bom dia, e ele não dava bom dia. E um dia, quando a gente menos esperava, eu cheguei e dei bom dia, e eu ainda dizia o nome da pessoa. E essa pessoa levantou a cabeça e disse, bom dia. E a partir daquele dia, é como se uma luz tivesse entrado naquela sala. As pessoas ficaram, sabe, pasma. E daquele dia em diante, aquela pessoa passou a ser diferente. A gente passou a ver aquela pessoa com olhos diferentes. Então a nossa perseverança também corresponde à mudança dos irmãos. Seja ela chefe, seja ela da posição que ela tiver, nós temos que ser um exemplo. Nunca devemos cansar de enviar flores, né? Como disse o Balk. Ali a Vanilza disse, quando eu fazia banco, ia ao banco, aquelas pessoas mais ríspidas, eu tratava melhor. Ela tinha que chegar em mim e chegava. Então, quando essas pessoas mal-humoradas, essas pessoas que chegam pisando, falando que eu posso, eu tenho poder, eu não acredito em Deus. A gente ouve muito isso, que Deus é esse que tu fala, que se Deus fosse bom, ninguém sofria, ninguém passava fome. Como que tu vai explicar para uma pessoa que se Deus é justo? Como que a gente vai explicar para elas? E hoje, conversando, olha que coincidência. Hoje de manhã, uma colega minha do banco, que a gente sempre se fala, me ligou, está passando por algumas dificuldades, e eu disse assim para ela, eu gostaria que tu fizesse uma pergunta para essa pessoa. Eu disse para ela, tu acredita em Deus? E ela, nós narrando, eu narrando para ela como ela deveria agir. Tu acredita em Deus? Pergunta para essa pessoa, tu acredita em Deus? Ela vai dizer, claro que eu acredito. Tu ama Deus? Ela vai dizer, mas é claro que eu amo Deus. E aí tu pergunta para ela, se tu ama Deus, tu ama o teu próximo e respeita o teu próximo. Então, quando nós realmente amamos Deus e respeitamos a Deus, nós passamos a olhar as pessoas, a praticar dentro deste mundo que habitamos, né, o respeito. Passamos a ser solidários, passamos a mostrar para aquelas pessoas que não é só bens materiais que é importante. Passamos a mostrar que existe outros bens, que é o respeito, que é a nossa mudança, nos conhecer, mudar as nossas atitudes, né? Então nós temos que mostrar a essas pessoas que os apegos demais, todo o apego, a posse, o domínio, o poder, isso não vai fazer diferença lá para nós na vida, né? Na pátria mãe, vamos dizer assim. Então, hoje, quinta-feira, quando eu iniciei aqui a sala, que eu disse que nós tínhamos que ter um equilíbrio maior, por devido a amanhã ser um feriado,
e todos, muitas pessoas às vezes entram em desespero, ainda tem esse apego com aqueles que partiram. Muitos ainda xingam aqueles: tu me deixou falido, tu me deixou na miséria, tomara que tu esteja no, né, vamos dizer assim, lá no inferno. Não é assim? A gente eu ouço muitas coisas assim. Então hoje nós temos que ter um cuidado grande com os nossos pensamentos. Porque se nós aqui na Terra ainda precisamos viver, sobreviver, né? Viver, sobreviver, comer, ter uma casa, temos que trabalhar, temos que ter um salário para poder pagar as contas. Nós continuamos aqui. Nós temos uma missão a cumprir. Nós temos uma caminhada ainda a seguir. Aquele que já foi, ele tem uma outra caminhada. Ele já cumpriu. Ele pode não ter sido um bom pai, ele pode não ter sido um bom chefe, ele não pode não ter sido um bom empresário, mas ele vai responder pelos atos dele. E nós, até quando vamos ficar usando essas pessoas como desculpa? Atormentando essas pessoas, querendo julgar e condenar essas pessoas por elas não ter tido um ato nobre aqui em vida. Nós hoje temos a oportunidade de nos melhorar, de crescer, trabalhar esse nosso campo mental. Não só o mental, mas as nossas atitudes. Então hoje é um dia muito importante. Os outros também são, mas é um momento de fazer a sua faxina mental. Não viver de passado, não viver com bens materiais, vamos dizer, com supérfluos guardados. Como eu disse que um tempo atrás, o que eu fiz? Eu fui lá, fiz uma faxina em tudo aquilo que eu não queria. Mas eu tinha papelzinho, cartãozinho de coisa de 20 anos atrás. As boas lembranças, elas têm que estar na nossa mente, não é no papel. Então, que essa realeza terrena a gente possa exercitar em ações, em atitudes, começando dentro da nossa casa. Se eu hoje tenho só aquela água para tomar, que eu tenha a capacidade de saber dividir aquela água com o meu próximo. E eu sei que aquela água, ela não vai me fazer falta, porque eu sei que alguém lá na frente também vai me ajudar com aquela água. Essa realeza terrena é não se apossar. Isso é meu, aquilo é meu, não dou para ninguém. Isso é o egoísmo. É uma chaga que destrói as oportunidades, né, que nós temos aqui em vida de sermos mais humanos com os nossos próximos, sermos mais solidários. Tá na sala sim, Isis. Não, tá na sala sim. Então, quando nos colocamos pelo pensamento na vida espiritual, as tribulações são meros incidentes que suportamos com a paciência. Então, se todos nós hoje, cada um às vezes faz a sua reflexão e às vezes diz: hoje eu tinha tudo, hoje eu não tenho nada. Mas vamos pensar por que nós perdemos tudo que tínhamos. Será que realmente é a culpa do nosso próximo ou é a culpa nossa? Será que nós muitas vezes não sabemos administrar aquilo que temos? Quantas vezes a gente ouve pessoas que dizem: eu estou falida, eu estou endividada, eu estou isso, eu estou aquilo. São pessoas que dão mais importância aos bens materiais do que buscar o equilíbrio, buscar o seu próprio conhecimento de como saber conviver ou viver dentro daquele limite, aquilo que a situação oferece para ela. A minha avó sempre dizia assim: tu nunca dá o passo maior que a perna, para que depois tu não venha sofrer. E é verdade.
todo ato que a gente vai exercitar ou colocar em ação, a gente tem que pensar 3 vezes. 3 vezes antes de agir. 3 vezes antes de colocar em ação, para que depois a gente não venha se arrepender. Nós estudamos, todos os dias tem sala, tem casa espírita. A gente senta, a gente abre o Evangelho, o Livro dos Espíritos, as obras básicas. Cada lugar tem um estudo. Mas a gente estuda. Quem é que realmente conseguiria abrir mão do seu carro? Quem realmente diria assim, eu vou começar a ir de ônibus para o trabalho? Quem realmente conseguiria ficar sem seu ar-condicionado? Aí vocês vão dizer, mas a situação requer, eu trabalho longe. Mas antigamente as pessoas andavam quilômetros e quilômetros a pé para trabalhar na roça. Não, eu concordo, a gente evoluiu, a gente não está voltando lá no passado. Mas antigamente a gente dormia numa rede na rua, naquele calor, não tinha nem ar-condicionado. Não tinha nem TV. Quem conseguiria ter uma vida simples? Mas a gente pode ter uma vida boa, pode ter um carro, pode ter um ar-condicionado, a gente pode ter todo o conforto, mas a gente não pode esquecer, o maior conforto é a nossa mudança interior. É a nossa mudança interior. É aceitar a Deus no nosso coração. É perdoar o nosso próximo. Isso, Balque, é como diz, antes os anéis do que os dedos. Se tivesse que escolher aqui os dedos ou os anéis, tem gente que não quer perder nem os anéis nem os dedos. Então, como colocou ali o Balque, a nossa maior dificuldade é o desapego. Quem nunca teve na vida e tem, é mais fácil de perder, de ter esse desapego. Agora, quem sempre teve tudo, dificilmente consegue aceitar que perdeu. Vai ter que trabalhar muito, vai ter que ter assim um equilíbrio, uma força de vontade tão grande para poder aceitar, mas não se acomodar. Então, o que sucede é o que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura, percebe que os homens e as coisas são bem pequenos diante da imensidade. E os lugares e posses materiais conquistados são efêmeros e pouco os elevarão espiritualmente. E a fraterna falou sobre isso e falou muito bem sobre esse apego há quase um mês atrás, numa palestra dela. Então nós esquecemos que só vamos conseguir estar em paz consigo mesmo, com aquela missão, vamos dizer, missão cumprida, no momento que nós passarmos a entender que essa nossa elevação espiritual é educar seus sentimentos, fazer a sua reforma íntima, fazer a sua faxina mental com tudo aquilo que a gente sabe que não precisa. A sede da vingança. Quantas pessoas ainda têm sede de vingança quando perderam um bem material? Ficam anos e anos manipulando algo para se vingar do outro. Eu perdi meu emprego, agora tu vai me pagar caro. Eu perdi isso, perdi aquilo, tu vai me pagar caro. E aí? Em vez de estar diminuindo suas duplicatas, está aumentando a dívida.
Segue-se daí então que o homem deve suportar seus sofrimentos acomodado porque acredita na vida futura? É como, então eu vou ficar acomodada, né? Vou sofrer, tem que passar por isso mesmo, tá bom assim? Não é bem assim, não. Pois a sua felicidade decorre do esforço que fizer hoje. Hoje, por melhorar o que estiver ao seu alcance e para aceitar com resignação o que não depende de si. Como que seria? Tem certas coisas na nossa vida. A minha filha diz assim: ô mãe, eu joguei na Mega Sena, vou ganhar. Aí eu digo para ela assim: bom, minha filha, eu não posso dizer o mesmo porque eu nunca jogo. Então é como se a gente dissesse assim, ó: puxa vida, eu nunca ganhei na Mega Sena, mas como que tu vai ganhar na Mega Sena se tu nunca joga? Não é verdade? Então é assim na nossa vida. Como é que tu vai querer mudar ou ganhar algo se tu não tenta, pelo menos uma vez na vida? Como é que tu vai falar, né, em reforma íntima se realmente tu não conhece as leis de Deus? O que Ele te oferece, o que Ele espera da gente? Como que tu vai dar início à tua mudança se tu não confia em si próprio? E essa mudança, como diz o Balk, é realmente de dentro para fora. Por isso eu comecei hoje aqui a nossa faxina. Não a faxina dos armários. Porque não adianta a gente limpar os armários, as gavetas, e a nossa mente ainda está imunda, cheio de passado, cheio ainda de orgulho, de vaidade, cheio ainda de poder, de luxúria. Às vezes, o que faz a diferença na vida de uma pessoa não é o tamanho daquele pacote, aquele embrulho, né? Às vezes naquela pequena caixinha ali está uma essência fantástica. Quem sabe ali tenha uma palavra-chave para que a gente possa recomeçar. Não adianta chegar num mercado e olhar uma prateleira cheia de vidros e cada vidro ali ter um sentimento. Eu vou levar um vidro de amor, de paixão, de felicidade, de fartura. Não é assim. Então, quando nós aqui buscamos essa ajuda, né, com a doutrina, nós temos que entender os fundamentos da vida. Quem realmente entende os fundamentos da vida? Esses fundamentos, meus amados, eles se resumem a uma passagem tão curta aqui na Terra. E essa passagem, ela é somente para que a gente possa se aperfeiçoar o nosso aprendizado, para que a gente possa retornar a essa pátria mãe. E digo a todos, esse nosso aprendizado, ele nunca vai ter fim. Vamos sempre nos esforçando. Temos que nos esforçar para progredir moral e espiritualmente até a eternidade. A vida não significa apenas essas passagens pela Terra. Porque entre uma existência e outra, teremos tempo mais ou menos igual no mundo dos espíritos. Passo a passo. Onde serão avaliados nossos procedimentos na vida terrena. Então vocês imaginam quando a gente chegar, né? Vamos imaginar assim. Não estou dizendo que seja assim como eu vou dizer, mas eu que estou
criando uma imagem para a gente poder entender. Vamos imaginar que a gente, quando está para chegar lá na espiritualidade, vamos passar primeiro por uma sala de triagem. E aí a gente vai ter que ver tudo que a gente fez aqui na Terra e tudo que deixamos de fazer. E aí, quando a gente se depara com todo aquele compromisso que assumimos consigo próprio, na nossa mudança aqui, a nossa melhora, o nosso desapego, o nosso entendimento para com o nosso próximo. Se você soubesse como temos que aproveitar bem esse tempo terrestre para nos purificar o nosso interior, aperfeiçoar-nos, cumprindo os desígnios de Deus. Com certeza, meus amigos, com certeza máxima, que quando nós voltaríamos à Pátria Mãe, a nossa elevação estaria assegurada. Aquele irmão que não sabe ou não quer aproveitar sua vida terrena para o bem, no caminho das virtudes, do amor ao próximo e da caridade, saberá quando regressar que sua vida na terra foi inútil, desperdiçada, sem nenhum proveito. Muitas vezes acontece que ao voltar à Pátria Mãe, estamos mais atrasados do que quando viemos para a Terra, através do nascimento. Isto é um sofrimento insuportável para as almas que regressam vazias. Então vocês se imaginem, fechem seus olhos, imaginem hoje, se a gente tivesse a grande oportunidade de recomeçar. Será que a gente estaria apta a fazer essa faxina lá na nossa mente e recomeçar sem medo? Sem a vaidade, sem a soberba, sem os ciúmes? É impossível, né, Balk? O fundamento principal do nosso nascimento no plano terreno é especialmente aperfeiçoar-nos, burilar-nos como se faz com as pedras preciosas. E assim somos ainda um carvão bruto em fase de lapidação. Todo mundo aqui, né, eu digo nós, que eu estou incluída, óbvio, nós temos os nossos altos e baixos. Nós temos. Mas nós temos que ter a certeza que a gente está tentando. Que a gente todos os dias vai lá, dá uma bela calibrada nesse carvão, dá uma bela polida nele, para que cada dia a gente possa brilhar um pouquinho, mas brilhar de dentro para fora, não ter esse apego como a gente fala todos os dias aqui na sala, em outras salas. Essa realeza terrena, nós temos que entender que é uma passagem. Essa realeza que vivemos, seja em luxúria ou seja na pobreza, tem um grande sentido em tudo, tem os porquês. Em servir sem olhar a quem,
saber aceitar a pessoa como ela é, ajudar aquele que necessita, dar o amor sem esperar nada em troca. Nós vivemos muitas vezes como ainda na pré-história, no tempo da pedra lascada, vamos dizer assim. Imaginamos armas de madeiras em nossas mãos. Às vezes agimos como selvagens. A gente tem que lembrar que nenhum de nós aqui, nenhum de nós é marinheiro de primeira viagem. Todos já passaram por essa terra. Já viemos e voltamos muitas vezes, centenas de vezes ou até milênios de vezes. E vamos continuar neste vai e vem até alcançarmos determinado grau de elevação, de aperfeiçoamento, de melhoramento de nossas vivências com os demais seres da Terra. Não tem outro caminho. Então, vamos parar aqui hoje. Vamos meditar, mas meditar com o coração, para podermos entender o significado da vida e suas constantes variações. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas não deu ao homem o burilamento, o aprendizado, o aperfeiçoamento quando nos criou. Por quê? Porque Deus deixou isso para que cada um de nós fizesse, cada um por si, no convívio com os demais. Imaginamos uma criança recém-nascida. Ela não sabe falar, andar, nem se alimentar sozinha. Aos poucos vai crescendo e aprendendo estas atividades primárias do ser humano. E com o passar dos anos, se é um ser de conduta pura e voltada para o bem, já alcançou certamente muito progresso pessoal, moral e social. Todos nós somos aqui na sala hoje 19, fora os desencarnados. Todos nós aqui trouxemos em nosso interior a partícula divina, a semente de Deus. Se a não cultivamos, se não cuidamos para que cresça forte de bons frutos, ficaremos como a semente que o semeador lançou nos espinheiros, que não achou terra suficiente para se desenvolver e acabou secando com o sol. E será que a gente vai permitir isso? Esses frutos, Adrianos, essas sementes que nós temos que cuidar, é os nossos sentimentos. Nós não podemos nos preocupar com o que os outros vão fazer, com o que os outros deixam de fazer. Nós temos que prioridade nos preocupar com as nossas sementes primeiro. Adubar bem no nosso coração para que a gente possa ser o exemplo para o nosso próximo. É como a gente diz assim, ó, uma andorinha sozinha não faz verão. Mas se eu esperar por todas as andorinhas, eu vou ficar minha vida toda esperando elas. Eu tenho que começar. Eu tenho que começar. Tentar pelo menos.
Quantas pessoas a gente vê que são mais carentes, que são mais necessitadas, são as que mais fazem boa ação. Quantas pessoas a gente vê que não tem de onde tirar dinheiro e acabam fazendo uma caridade, ajudando outras famílias carentes. Isso mesmo, essa gota no oceano faz a diferença. E se cada um de nós fazer essa gotinha no oceano, o que vai acontecer? Um imenso mar. Então, é tão fácil a gente elogiar as pessoas. Olha que lindo, olha o que ela está fazendo. Mas e nós? Quando é que nós vamos fazer a nossa parte? Quando é que nós vamos ser um exemplo para a nossa consciência? Mas eu não fiz porque ela não fez. Ah, não, eu não vou fazer porque ela não faz. É como eu contei aqui esses dias a história real aqui da minha rua. Tem um terreno vazio do lado da minha casa. Eu sempre procuro preservar esse terreno limpo, eu e a vizinha do outro lado. Sempre a gente paga para capinar, mandamos cercar, porque a gente não sabe quem é o dono. Eu varro a minha calçada, procuro não jogar lixo para aquele terreno. Aí o que acontece? Vem uma outra pessoa, porque ali não tem ninguém morando, pega todo o lixo da sua casa, joga lá no terreno vazio. É como a gente diz, a minha casa tem que estar linda, agora aquele terreno lá não tem dono mesmo, bota lá. Que bom, que bom, Valk. Então, essa sementinha, essa realeza terrena, não é só nos preocupar. A minha casa é a mais bonita da rua, a minha casa, a minha calçada tem que estar limpa. Agora o terreno daquilo lá, que eu nem sei quem é aquela criatura lá, eu jogo lá mesmo. Então, aí, daqui um tempo, acontece algo. Aí eu digo assim, mas eu sempre fui uma pessoa boa, sempre fiz o bem, sempre cuidei, né, ajudei os vizinhos. Mas ela esqueceu do mais importante. Esse ser boa, esse respeitar o espaço do vizinho, né? É saber cuidar também o que é dos outros. É não achar que o que é meu é melhor do que os outros. Quando nós, Adriano, nos prontificamos a doar algo a alguém, seja em material, seja em espécie, qual for, nós temos que não ter essa preocupação se eu fiz uma boa ação. Tu fez a tua parte, agora de como ele vai usar, vai ser um problema dele. Ele vai ser cobrado desse acontecido se ele não souber usar. Né? Então, muitas vezes a gente está na sinaleira e vem as crianças pedindo, batendo no vidro, tia, dá um troquinho. A gente sabe que tem adultos que usam os filhos para buscar dinheiro para se drogar. A gente sabe disso. A gente sabe. Mas então, como que eu vou ajudar aquela criança? Como que eu vou dar algo para ela? Ela está às vezes vendendo bala, às vezes está vendendo alguma coisa. A gente sabe que às vezes lá atrás de uma marquise tem alguém, um adulto só cuidando para ver se aquela criança está trabalhando. Se nós não queremos dar em espécie, em dinheiro, a gente pode dar em alimento. Né? Eu posso dar um alimento. Posso colocar no meu carro, às vezes, um pacote de bolacha. Posso, às vezes, colocar ali uma sacola com alguma roupa, camiseta que a minha filha não quer mais. Deixo ali. De repente, passo. Tem isso aqui, tu aceita? Pagar um lanche. Eu faço assim.
Porque a pior coisa que tem é quando a gente ajuda alguém, faz a caridade e depois fica uma vida toda se lamentando. Ah, não deveria ter dado, não deveria. Pior. Fica pior. Então, deixa eu ler aqui. Então, nós temos que saber o sentido, né, da nossa existência na Terra. Ajudar as pessoas, ensinar as pessoas a não ter apego, a ensinar as pessoas a ser solidárias, ensinar as pessoas a respeitar o seu próximo. E para que a gente possa ensinar essas pessoas, nós temos que praticar. Nós temos que praticar. Lá no blog tem aquele filme Balquita, que ela é um exemplo. Eu sempre falo aqui de Madre Teresa de Calcutá, então hoje eu não vou falar. Mas tem ela, preta, escrava, né? E ela começou a fazer a caridade como? Através da prece dela. E ela preferiu ficar uma vida toda a vida dela, na simplicidade, do que viver num mundo, vamos dizer assim, glamuroso. Ela não conseguia viver num mundo melhor do que aquele que ela passava. Ela preferia a simplicidade. E nós hoje aqui, muitas vezes, nós não aceitamos a simplicidade. Então, aquele que não se preocupa com o fim da sua existência terrena, o que esperará quando regressar, se não se deu ao trabalho de aprender as leis morais, materiais e espirituais? E o que são as leis materiais? Se lá no banner está uma realeza terrena, o que seriam essas leis materiais? O homem tem que levar sempre a se esforçar por melhor do seu bem-estar. Deus, Ele não nos condena os gozos terrenos. Ele condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. E o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Ele não vai nos condenar que a gente tem uma vida boa, um carro, uma casa boa. Mas Ele nos condena quando a gente faz mau uso. É como eu hoje tenho uma irmã, alguém que esteja desempregado, cortar a sua água, cortar a sua luz, não tem nenhum alimento para colocar na sua mesa, e eu tenho uma vida boa e digo, não estou nem aí para ele, tem mais para ela. Tem mais é que ficar sem luz, sem água. E aí? Se essa pessoa está dentro da minha família, eu sou capaz de negar ajuda? Ah, mas ela já me aprontou tanto. Ela tem mais é que merece. É puro egoísmo. Isso mostra que ainda eu tenho que aprender a ter a humildade de saber servir sem olhar a quem. Mas nós temos que também saber distinguir que cada caso é um caso. No sentido, às vezes tem pessoas que não vão em busca
né, de solução, são acomodadas e sempre sabe que alguém vai lá e estende a mão para ajudar. Tem casos assim. Mas aí entra aquela parte que a gente diz, ajudar sem olhar a quem. Se nós estamos preparados para ajudar essas pessoas sem reclamar, sabendo que ela aproveita da situação, a gente ajuda. Agora, se nós não estamos preparados, então não ajude. Ajude de uma outra forma. Aí também entra aquele lado. Te ajuda que eu te ajudarei. Não te ensino a pescar, mas não te dou peixe. Porque também vamos ser cobrados de ter facilitado para aquele irmão, para que ele não crescesse. Também vamos ser cobrados. Puxa lá, ó, foi lá, fez todas as vontades daquela pessoa. Ela tinha que aprender pela dor. Então a gente também tem que saber entender. Exatamente, Bal. Quer saber? A gente tem que estar muito bem consciente, sem nos culpar depois que foi lá e ajudou. Então essa realeza terrena, ela fala que nós temos que avaliar os nossos conceitos, sem depois ir lá ficar botando o dedo na ferida, né? Desculpa. Todos nós trouxemos uma missão para cumprir no plano terreno. Ao nascer como ser humano, esquecemos que nos foi recomendado no mundo espiritual, né? A gente esquece, mas está lá no nosso subconsciente. É certo que os seres humanos revestidos de corpo carnal esquecem tudo o que viveram e se comprometeram antes de nascer. Mas se sua natureza for inclinada para o bem, irão praticar as virtudes. E com o passar dos anos irão cumprindo o que prometeram ao receber a oportunidade de renascer no mundo terreno. Todos nós, atualmente encarnados neste plano, devemos procurar viver o mais dignamente possível, visando o bem do próximo, de acordo com o que queremos para nós mesmos. Amar incondicionalmente nossos companheiros de jornada, para podermos assegurar um regresso tranquilo, com a certeza do dever cumprido. Eu estava escutando essa semana, eu não tenho certeza, né? Qual sala que eu estava escutando sobre o que eu vou falar. Quando a gente diz assim, quando alguém nos pergunta, tu é médium? Eu vou dizer para vocês algo aqui, que eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou relatar isso para vocês. Eu penso muito antes de responder essa pergunta. E eu sou bem consciente que ser um trabalhador da doutrina, ser um trabalhador da seara do Pai, né? É uma responsabilidade muito grande. Não para com os outros, mas para consigo mesmo. Porque é a nossa transformação, né? É a nossa transformação ali dentro daquele trabalho que vai servir de exemplo para aqueles que estão chegando. E digo para vocês, eu sou uma pessoa que eu observo muito, mas muito, e penso muito antes de falar. Eu fui diretora da casa 5 anos, eu acho que talvez algumas pessoas aqui da sala saibam disso. Eu não gosto muito de falar nisso, mas hoje é necessário que eu fale isso aqui na sala, para que muitas pessoas possam entender que quando nós temos uma missão, seja ela qual for, e ser diretora de uma casa,
não é só uma posição, é uma responsabilidade muito grande. E uma das coisas que eu mais aprendi nesses 5 anos como diretora, a conhecer as pessoas como elas são, a respeitar como elas são. E vocês, como trabalhadores que aqui da sala tem, que eu sei que vão em muitas casas, o maior desafio para nós é saber esperar, é saber ouvir, é saber não julgar, seja quem for. A maior caridade, seja em qualquer religião, é a gente receber as pessoas com amor, sem fazer distinção. E se você soubesse que as pessoas que mais dão trabalho não são aqueles que vão na casa espírita buscar ajuda, são os trabalhadores que dão mais trabalho numa casa espírita. Por quê? Porque imagina ali onde todos pensam, a maioria pensa diferente, atitudes diferentes, e tem que seguir uma disciplina, tem que ter respeito, existem regras e tem que ser cumprida, né? Vocês imaginam a Rô, com pouco que vocês conhecem, tá? A Bebela hoje não está aqui na sala, mas algumas pessoas já tiveram a oportunidade de assistir ao vivo a nossa casa, que nós temos uma sala aqui no Pautal que se chama Chico Xavier, ela está fechada já há algum tempo, que a gente passava ao vivo a casa, aqui no Pautal, que é um tempo atrás. Então algumas pessoas conhecem. A Rô pode ser... eu sou muito exigente, mas é uma exigência necessária. Então, quando às vezes a gente se coloca aqui na sala e faz as pessoas pensar, a gente tem que pensar. A gente tem que deixar ali em ser acomodado, né? Em deixar a preguiça de lado, em saber abrir um livro, saber ler, saber estudar, saber os porquês das nossas tendências. Se eu tenho tendência a ser mais carente, se eu tenho tendência a ser mais ciumento, se eu tenho tendência a ser mais inseguro e assim por diante, eu tenho que trabalhar isso. A espiritualidade, ela não brinca conosco. Ela nos passa tudo aquilo que nós precisamos, mas no momento certo e na hora certa. Mas nós só vamos conseguir atingir um objetivo quando partir de dentro do nosso coração aquilo que eu quero de melhor. E eu só posso dar para o meu próximo aquilo que não vai me fazer falta. Então não adianta eu fazer a caridade e depois achar que eu não deveria ter feito aquilo. Não vai adiantar eu dar uma cesta básica e depois eu dizer aquela família não merecia. Por isso, por aquilo. Então, quando nós nos propusemos a estar ou numa sala virtual ou estar numa casa espírita, coordenando uma casa, é porque nós assumimos um compromisso. E não pensam vocês que aquele que coordena está ali porque sabe falar bonito, ou porque tem lindos olhos, ou porque sabe falar bem. Não, porque a dívida dele é imensa. O compromisso dele é maior do que tudo. São as oportunidades que são dadas para nós, para que a gente possa nessa existência cumprir com humildade, com respeito, com serenidade, com paciência, com dedicação, com amor. Então essa realeza terrena não vai ser um carro, uma casa linda, uma boa conta bancária que vai pesar na balança para nós.
Não vai ser a Rô no salto, não vai ser porque tá de batom, de perfume bom ou arrumada que vai fazer a diferença. Isso é só a carcaça, é só a fachada. O que vai fazer a diferença é aquilo que está lá dentro da minha alma, aquilo que eu lutei contra as minhas próprias dificuldades, os meus vícios, aquilo que no passado eu não cumpri, aquilo que eu prejudiquei, aquilo que eu deixei de levar a sério, que nessa existência eu estou tendo a oportunidade, assim como nós todos. Então essa realeza que eu falo é a realeza do bem consigo mesmo. A caridade essa que eu falo não é só dos bens materiais. A maior caridade é aquela que a gente ama, mesmo que às vezes a gente chore, sofra, fica triste, mas não podemos abrir o coração para o ódio, para a raiva, para a vingança. A tristeza e às vezes a mágoa existe porque ainda para nós ainda é como se a gente ainda está aprendendo a saber lidar com esse sentimento, mas ainda eu prefiro ter a tristeza e a mágoa do que a raiva e o ódio. Porque eu sei o que é isso. Eu já tive isso a um passado distante. E é horrível quando a gente tem esse sentimento. E quando a gente aprende a se libertar desse sentimento, e eu só fui a entender e crescer quando eu passei a coordenar uma casa espírita, onde eu tinha 100 e poucos trabalhadores e cada um pensava diferente. E cada um tem uma forma de ver, uma forma de pensar, cada um tem os seus problemas dentro das suas casas, cada um tem ainda os seus vícios, porque dentro da casa espírita ainda também tem médios que fumam, às vezes médios que bebem, aqueles médios ainda que pendem para outros caminhos, e ali tu tem que estar sabendo vigiar, orar, cuidar, não julgar, saber falar, saber dar colo, saber fazer a caridade sem julgar, sem discriminar ninguém. Então essa realeza terrena, hoje, quinta-feira, vamos fazer assim. Vamos respirar bem fundo e vamos dizer: Deus, nos ajude nesta grande oportunidade que temos em aprender a não ter apego com tudo aquilo que um dia eu vou ter que deixar aqui na terra. E eu quero mais do que nunca voltar à pátria mãe, levando somente a leveza do meu espírito, levando o meu crescimento, levando o meu amor, levando a fraternidade, que eu tenho a grande certeza que amparou, que acolheu muitos que nem conheço. A Isis disse que o nosso principal objetivo aqui é ajudar os outros. Mas quando a gente se propôs a ajudar, a gente também estará sujeito a se machucar, e a gente tem que estar muito bem convicta nessa ajuda. Não podemos de maneira alguma a nos melindrar com coisas pequenas. É respirar fundo e continuar a caminhada. Eu, se eu fosse desistir de tudo que já me aconteceu, meu Deus do céu. Mas eu não sou exemplo para ninguém. Eu tenho que ser exemplo para mim. Mas eu posso dividir com vocês aqui na sala. Porque são tudo aquilo que eu vivenciei. A prática do dia a dia. Junto com a teoria, a gente vai longe. E eu gostaria de fazer um pedido
antes de encerrar as nossas atividades? Eu tenho observado alguns dias na casa espírita, aqui também no Pau Talk, né? Eu fico assim observando. Nós estamos assim se encaminhando, sempre assim. Eu noto que no final de cada ano acontecem muitas turbulências, né? E vamos cuidar muito. Não vamos deixar que essas turbulências, tá? Entrem nas nossas salas de estudo para tirar a harmonia, desfazer amizades. Não permitam isso. Sabe por quê? Porque se a gente tem realmente o Evangelho no nosso coração, a gente não vai dar ouvidos a isso. Não permitam pessoas invadir os nossos PVTs ou a nossa casa espírita, né? Com picuinhas. Não permitam isso, irmãos. Vocês são pessoas inteligentes, pessoas queridas, pessoas que conhecem a doutrina, pessoas conhecedoras, pessoas que são amadas por muitos. Então, quanto mais a gente der ênfase a essas pessoas que ainda não conseguem se sentir notadas, não conseguem, né, se sentir talvez amadas, são pessoas carentes e tentam se infiltrar para desarmonizar aquilo que se constrói, porque se leva muito tempo para construir. E às vezes, num piscar de olhos, por falta da nossa vigilância, a gente deixa ir tudo por água abaixo. Não permitam. Não permitam isso que vocês já construíram. Seja dentro dos lares de vocês. Vigiem bastante. Entrem em vibração. Coloquem. Se alguém precisa de ajuda, coloca o nome dessa pessoa ou das pessoas em vibrações, em prece. Mas não permitam. E hoje é um dia que todo mundo tem que estar vigilante. Não entre em chororô, não entre em desespero por aqueles que já partiram. Rezem para que eles possam estar num lugar melhor do que nós. Que os amigos possam estar assessorando aonde eles estiverem. Se porventura algum irmão ainda não encontrou o caminho da luz, que eles possam se deixar ser ajudados, né? Em vez de da gente ficar triste, querendo culpar eles por alguma coisa, ou achando que a gente está infeliz aqui nesse plano terra, em vez de a gente ajudar eles, a gente vai atrapalhar mais ainda a evolução deles. E isso é uma forma de ser caridoso. Nós ainda temos muito que percorrer aqui na Terra. Muito. Essa realeza terrena, essa grande oportunidade que Deus permitiu que voltássemos para reconstruir a nossa reforma íntima. Reconstruir é pegar cada tijolinho dentro de nós e refazer uma nova morada. Então eu agradeço a todos. A Izzy colocou: nossa, hoje é um dia que tô brincando e rindo muito. Que bom, Isis, é isso aí. Não é porque amanhã é dia dos nossos irmãos desencarnados que a gente vai ficar triste, vai deixar de ouvir música, porque vai faltar o desrespeito com eles. Nada disso. Bem pelo contrário. É levar a felicidade, harmonizar a nossa casa. Seja bem-vindo, Afonso. Bom, eu quero agradecer a todos os irmãos aqui presentes. Muita paz, muita luz. Aos que estão aqui pela primeira vez, nossos dias é segundas e quintas. Pergunta, pode perguntar. Alguém que está perguntando?
Alguém está perguntando, o Adriano? Pode perguntar, Adriano. Ah, quer ir ao Mickey? A Sil que está coordenando a sala. Vamos ver o que ela vai. Tem a programação. E provavelmente depois aí tu pode subir sim, não tem problema. Só vamos ver o que a Sil coordenou na sala, tá bom, Adriano? Mas fica na sala aí, com certeza depois ela vai te chamar, tá? Não sai. Vamos descer então, para ela poder nos passar aqui a coordenação. Boa tarde a todos, novamente. Então, antes que eu convido a nossa amiga Andréia, que levante a mãozinha, por favor. E em seguida eu subo para chamar para a prece final. Passando, Andréia. Sim, querida, tava com um pique o Mickey. Dá uma olhadinha. Não sei se foi só pra mim. Meu som tá bom? Vocês me ouvem bem? Ah, tá ok, tá. Ok. Bom, vamos então ao momento das vibrações. É aquele momento em que nós podemos mentalizar aqueles que temos necessidades ainda de aumentar os vínculos de amor, aqueles que temos saudades que já desencarnaram, aqueles que amamos e estão em necessidades, aqueles que estão hospitalizados, enfim, é o momento de colocarmos na tela, mentalizarmos, pedindo auxílio, proteção. Também é o momento de colocarmos aquele copo com água, ou aquela garrafinha, mentalizando para que ela receba o remédio necessário. Vamos então dar início ao nosso momento de vibrações, solicitando às equipes que ficam auxiliando tanto na nossa sala, Dr. Bezerra querido com a sua equipe, possa derramar em cada água colocada para este fim de ser fluidificada, para que receba aquele remédio necessário ao refazimento físico de cada um. Também que seja colocado o remédio nas caixas d'água dos abrigos de idosos, dos orfanatos, dos hospitais, que cada um possa beber a sua água e receber os benefícios para a sua saúde. Vamos pedir aos queridos mensageiros, trabalhadores da Sala da Unidos, que possam, nesse momento, levar à casa de cada um de nós, os que estamos na sala, a limpeza do ambiente, a harmonização da mente de cada um de nós, que levem também para aqueles que estão nos nossos pensamentos, para aqueles que estão com os nomes escritos na tela, que possam receber aquele auxílio na hora exata, aquela intuição, aquela coragem nos momentos mais difíceis, nos momentos de dor, de indecisão, que um facho de luz vá à mente de cada um deles. Queridos irmãos, vamos pedir também por aqueles que ainda não conhecem a doutrina e ainda andam muito perdidos, que Deus possa envolver a cada um. Nossa querida Maria, Mãe de Jesus, que possa levar o seu amor de mãe a cada um deles, em uma forma de uma palavra de alguém, de uma mensagem,
de uma música, enfim, que eles recebam esse alento para os seus momentos difíceis. Vamos pedir também pelos desencarnados que ainda necessitam de luz, de esclarecimento, que possam se deixar ser abraçados pela equipe de socorro espiritual, que possam se deixar ser envolvidos por muita luz e serem encaminhados para socorro e atendimento. Pai querido, que Tu abençoes a cada uma das pessoas que se encontre em tristeza, em amargura, em indecisão, enfim, em sofrimento de alguma forma, e que luz possa envolver todo o nosso planeta Terra, que a sua natureza esteja sempre a nos sorrir e que nós tenhamos a possibilidade de ver essa beleza em todo o nosso planeta, em toda a Tua criação, meu Deus querido. Obrigada por mais uma tarde de luz, de reflexão e de aprendizado. E que a Tua luz envolva cada um de nós. E que possamos levar conosco, quando daqui sairmos, uma grande luz a todos que encontrarmos. Que assim seja. Obrigada, Sil, que estou passando. Obrigada, Andréia, pela linda prece, pela linda vibração. Convido agora o nosso amigo Carlos para fazer a nossa prece de encerramento. Por favor, Carlos, levante a mãozinha. Passando, Carlos. Olá, boa tarde a todos. Atenção. Boa tarde, obrigado, Sil, pela oportunidade. E então vamos todos com o pensamento elevado, agradecer a Deus, em primeiro lugar, a oportunidade de aqui estarmos para mais um estudo, para refletirmos sobre as palavras que nos foram trazidas pela Rô, sobre a inspiração do alto, para refletirmos sobre a nossa passagem aqui pelo orbe terrestre, para refletirmos, para pensarmos como aplicamos o nosso tempo e um dia como o de hoje, em que normalmente se lembra os amigos que estão na espiritualidade, os familiares que nos procuram, que eles possam ser também esclarecidos, orientados, socorridos por estas palavras de esclarecimento, para que as equipas espirituais que nos ajudam os possam ajudar, para que todos possam sentir aqui, através destes estudos, através do auxílio espiritual que Deus se serve, todos possam ser fortalecidos, ser esclarecidos, serem orientados, serem ajudados, cada um nas suas necessidades mais íntimas. Agradecemos a Deus e à espiritualidade que esteve aqui conosco. Todo o apoio, todo o carinho, todo o auxílio que nos dão e que permita a Deus que possamos continuar
a usufruir destas possibilidades, de podermos sempre em contacto com a espiritualidade, permutarmos ideias, sentimentos para o nosso fortalecimento e para o nosso crescimento espiritual. Que Deus Pai amoroso nos conceda a todos e a cada um de nós, aos encarnados e aos desencarnados, as maiores venturas, as maiores felicidades e que nós possamos conseguir atingir aquilo que nos vai na alma, aquilo que nos vai no íntimo. A paz interior, o esclarecimento espiritual, para que possamos, na nossa vida, no dia a dia, pormos em prática tudo isto que vamos tendo a oportunidade de escutar e de aprender. Que Deus nos abençoe a todos. Assim seja. Graças a Deus.